Olá, meus amigos, mais um podcast Fala Professor. Hoje estou recebendo aqui meu ex-aluno Felipe, o que se transformou também num grande amigo, um amigo pessoal. A gente frequenta a mesma igreja. Verdade. É um prazer receber você aqui, tá, Felipe? Obrigado. Prazer imenso estar aqui, né? Mais uma vez, batendo um papo, falando sobre coisas da vida e ensinamentos que a vida vai nos ensinando para a gente poder progredir e prosseguir. É isso aí, Felipe. Como aluno do Leonina, né, nós nos conhecemos lá no Leonina, e até antes, nós nos conhecemos aqui no bairro, através da sua mãe. Verdade. Conheci muito sua mãe, né? Sua avó. Sim, verdade. Sua avó também. Conheceu minha avó, é verdade. Conheci, né, sua avó aqui no bairro. Eu tô novo ainda, tá, gente? Mas conheci a avó. Vamos parar Felipe, por aí, né? Até a avó. Vamos até a avó. E, Felipe, conta para nós um pouquinho dessa história, sua passagem pelas escolas, né? A gente aqui nos bastidores aqui, você me falou que teve uma experiência em duas escolas, né? Uma que eu fui diretor, que foi o Leonina, e também na escola Maria das Graças. Conta para nós aqui, para quem está nos ouvindo aqui, essa passagem sua escolar. Sim, Sandro, então, mais uma vez, né? Com imenso prazer, cara, estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite e tá participando desse podcast. Nós que agradecemos. Participando assim é gratificante. A gente poder falar um pouco da história, falar um pouco do que a gente já viveu e aprendeu com a vida também, para poder passar para outros, incentivar, né, as pessoas, para poder entender que o caminho que a gente trilha depende muito de nós mesmos, né? Então, assim, entrando no ponto da escola, eu comecei a estudar no Maria das Graças. Né, fiz a minha inscrição lá. Na época eu morava aqui mesmo, né, nessa rua Itamaraty, lá um pouco mais pra frente. E ali comecei no Maria das Graças. Eu lembro da minha primeira professora, era Juliana, e depois ela se tornou diretora da escola também, na época. Maria das Graças foi uma experiência muito boa, porque o ensino lá era muito intenso, né? Por ser uma escola municipal, era uma escola até de muita referência, né? Você devia ouvir muito falar. Com certeza. Nos conselhos e tal, de reuniões. Estudei no Maria das Graças até a 4ª série, e depois fiz a conexão para o Miguel Rezende. Miguel Rezende era de 5ª ou 8ª, né? Ao lado ali, né? Os dois, as duas escolas eram parelhas, né? Uhum. E era, cara, na época o Maria das Graças, eu lembro que a rua era de terra ainda, aquelas, não eram nem muros, né? Eram grades. E a gente tomava cuidado, às vezes, quando chovia, até para passar por ali, porque chegava na escola assim e voltava todo cheio de barro, né? Mas era questão da época mesmo. Depois foi asfaltado, foram melhorando, né? Foram entrando alguns investimentos e melhoraram bastante. E às vezes a gente fazia a educação física no Maria das Graças, era no lote ao lado, que onde hoje é o Miguel Rezende. E lá eu lembro que a gente tinha algumas atividades mesmo da parte de educação física, muitos eventos, tinha o dia de soltar pipa e coisas assim. São coisas que vão me lembrando na memória, né? Isso. E vai me passando. E depois eles pararam com com a utilização desse espaço por conta da construção do Miguel. Então eu estudei de 1ª a 4ª, quando eu fui para a 5ª série, estavam nessa transição ainda fazendo a escola, tipo, terminando, né? O acabamento e tudo. E fui pro Miguel, e ali fui continuando com os estudos. Era uma escola muito referência, assim, o pessoal era muito controlador no tipo de horário de aula. Você falou da professora Juliana, Juliana Maciel? Sim, tem a Juliana Maciel e tem uma outra Juliana também. Qual foi essa que foi diretora? Agora eu fiquei na dúvida. Se eu não me engano, a Maciel veio depois. Eu fiz aula com ela depois. Tá. Mas a primeira professora Juliana, minha primeira professora, não era Maciel. Tá. Eu não recordo o sobrenome dela. Tá. Eu estou conversando com você a respeito disso, porque a Juliana Maciel, ela até foi colega minha de sala. Nós estudamos juntos. Pode continuar. Muito pequeno. Muito pequeno. Sim, foi a primeira professora, uma das primeiras, né, que eu tive. E no Miguel Rezende, onde eu fui até a 8ª série, ali eu lembro que eu era um aluno muito assim,
quieto na minha, muito mais voltado para estudar, e eu tinha muito medo de tomar advertência, de ser xingado, sabe? De minha mãe ter que ir na escola, essas coisas assim, então eu ficava muito na minha. Tem até uma situação engraçada que minha mãe já falou comigo assim, ela ficava muito assim, achava estranho, porque os professores não chamavam ela para ir na escola. Do tipo assim, né? Por que não chamam na escola para falar do Felipe? Será que ele tá aí na escola, algo assim? Aham. E um dia ela foi na escola sem ser chamada e foi perguntar aos professores, como é que é o Felipe na aula aí? Porque eu não vejo ninguém me chamar, falar dele, algo assim, né? Alguma questão. Aí os professores falaram, não, o Felipe é tranquilo, faz as artes como qualquer um ali na sala, mas eu tinha muito respeito também, né? Eu não gostava muito de... Até hoje eu tenho até uma certa... Eu sou mais inibido, quando a pessoa tá falando, eu não consigo cortar a pessoa. Entendi. E nessa época eu já era bem assim, a professora falava, eu ouvia. Nunca fui de responder professor, Uhum. e não achava legal. E aí tem esse fator de ter muito respeito e observar muitos professores. Eu achava interessante a profissão, porque eles são formadores de profissões, né? Eles ensinam outros a serem advogados, a serem médicos. Uhum. E eu fui observando isso. Na época, claro, eu não tinha noção, não tinha uma ideia clara assim de ser, nossa, vou ser professor de educação física ou qualquer outra disciplina. Mas tinha muito respeito, gostava da área. Mas nessa época assim a gente... Esse respeito eu estou te interrompendo, Não, né, tudo porque bem. aqui é um bate-papo, né, lá. Esse respeito, então, ele veio também do seu berço familiar, não é isso? Sim. Né? Você citou sua mãe aí umas 2 vezes, então sua Sim. mãe, ela, né, com certeza né, uma referência para você com relação a isso. Esse convívio familiar, ele refletiu, então, na escola? Bastante. Porque tinha esse meu medo, às vezes, de responder na escola, era exatamente porque em casa, não minha mãe era uma pessoa severa, eu não lembro de ter apanhado, assim, Entendi. mas ela era muito, assim, aconselhadora, né? Então ela ensinava, falava sobre valores, essas coisas, então eu não queria também atrapalhar ou levar problema para minha mãe. Talvez pela época de ser uma situação um pouco mais carente, né? Uma situação que eu via minha mãe saindo cedo para trabalhar. Muitas das vezes eu tenho um irmão hoje com 23 e um outro com 21, então na época nós temos 6 anos de diferença de mim pro do meio. Era eu que às vezes levava eles pra escolinha, pra creche, Já quando ela tinha saía essa cedo. responsabilidade. Já. Então eu lembro vagamente assim, de eu acordar, minha mãe só falava assim, Felipe, Moisés Davi, leva ele tal hora, aí você volta, tem almoço pra você, você come e vai pra escola. Era desse jeito. Aí isso foi agregando. Minha mãe teve muita influência nisso. Meu pai também, por mais que eu morei com meu pai até os 10, 11 anos. Então, tive esse ensinamento. Meu pai sempre me incentivou a estudar. Meu pai tinha muito uma ideia assim, para ele, assim, Felipe, você tem que estudar. Eu queria ser jogador, né? Gostava de jogar bola e tal, aquele sonho de criança. E meu pai criança, né? Toda criança, né, tem esse sonho, né? Muito. Bola na rua. E é importante, né, ter sonhos, mas não também deixar vago, né? A gente precisa, Sim. até realizar o sonho, a gente precisa de estudar. Meu pai né? usava uma história legal que ele falava assim, Felipe, você pode até ser jogador, mas como é que você vai ser jogador? O pessoal vai perguntar onde que você mora, de onde que você é. Você tem que saber. Ele falava de um jogador que não sabia o local onde ia jogar, né? Tem um jogador Entendi. que não sabia. Ele falou, você não pode ser esse tipo de pessoa, você tem que estudar. Você pode até tentar ser jogador, mas sua primeira opção é estudo. E isso foi me ajudando, né? Foi me construindo a minha ideia, meu caráter de ser assim como pessoa. E aí eu fui buscando mais estudar. Eu ficava sempre querendo mostrar para o meu pai e para minha mãe que eu estava fazendo o que eles pediam, né? Eu te perguntei isso porque eu vejo dentro das escolas, né? Eu fui diretor de escola, a importância que tem, né, a família nesse processo de aprendizagem do aluno, porque não é pegar o menino e vai para a escola. Não, essa bagagem de casa que ele leva para a escola faz muita diferença no aprendizado dele. Com E, certeza. consequentemente, você falou muito bem aqui, esse respeito pelos professores. Sim, E o professor sendo bem respeitado, ele consegue passar o conteúdo dele. Justamente. Né? E não atrapalha ninguém.
né? Então, é por isso que a gente tocou nesse assunto aí. Mas pode continuar. Mas é bom, né, falar sobre o ensinamento que a gente teve, porque hoje em dia há uma falta às vezes de carinho ou atenção mesmo com profissionais, não só professores, mas qualquer profissional que demanda uma autoridade, ele deve ser respeitado, né? E às vezes há uma contradição da imagem, né? É claro que há profissionais e profissionais, Com infelizmente, em certeza. qualquer lugar a gente vai encontrar, Mudou muito, né? sim. E aí, voltando sobre a questão da escola, na no Miguel Rezende eu tive uma professora, ela chamada Fátima. Nessa época, a gente tinha educação física 2 vezes na semana, Ela era professora de educação de física. educação física. Fátima. Fátima. Depois, eu não consegui encontrar com ela novamente, mas se pudesse, né, seria muito bom dar um abraço e agradecer. Porque ela foi uma referência. Ela foi uma referência de professora para mim. E eu lembro que a gente tinha educação física 2 vezes na semana. E acho que todo aluno, quando pegava ali o quadro de horários, gostava de olhar, né? Deixa eu ver o que eu tenho aqui de matéria. E a maioria, pelo menos 90%, olhava assim, vamos ver o dia da educação física. O pessoal gostava da educação física, eu amava também, fazer esporte, sempre gostei. E ela era uma professora que não só dava a parte prática, mas muita teoria. Eu lembro de fazer trabalho escrito de educação física. Fazer concurso de dança na escola, era uma coisa que ela sempre aplicava com a gente. Ela tinha todo um cronograma anual, que aí, no ano, exemplo, eu chegava na quinta série, ela tinha lá no primeiro semestre, ela ia dar handball e vôlei. Às vezes não tinha ali o material correto, mas ela esticava um barbante para fazer de rede, Adaptava. mesclava as turmas, ensinava fundamentos, cara. É uma coisa assim, que eu fiquei de cara, sabe? Uhum. Era pouco que se via como professor. Então ela foi um divisor de águas que marcou você ali para hoje, né? Porque eu sei que você hoje é um profissional, né, da educação física, do Sim, esporte, né? graças a Deus. Formado, né? E de onde surgiu essa vontade, então, de, olha, eu vou deixar de ser jogador, né, profissional, que eu sei que você joga bola, mas eu vou seguir esse caminho, né? Eu vou trilhar uma faculdade, eu vou empreender. Onde que você vê, assim, que você pode passar para nossa turma aqui, que foi esse divisor? Olha, opa, é isso que eu quero fazer. Ou isso despertou em mim a vontade de fazer. Sim. Eu tenho, assim, bem... Na minha cabeça, eu tenho bem claro, assim, as etapas. Porque... Passa para nós essas etapas, porque tem muito jovem aí assim, que tá perdido. Verdade. Mas como eu fui, aos poucos, interessando, né, em fazer educação física, eu tinha essa referência da professora e pensava, não, ser professor é legal, eu gosto, é interessante. E eu pensava assim comigo, se for para ser professor, eu vou fazer educação física. E também queria fazer, na época, uma faculdade de administração. Na época eu nem pensava em empreender, né, nada desse tipo. Mas pensava em fazer administração, que eram faculdades que eram muito faladas também. A gente vai pegando, né, ouvindo de um, de outro. E eu lembro que eu estudei, né, no Leonina em 2009, 2010. Ali, né, fiz o primeiro ano do ensino médio pela manhã, e o segundo ano, até o meio do segundo ano, eu estudei no Leonina. Que foi, aí eu estudei à noite, porque aí eu já trabalhava também, já ajudava minha mãe. Então eu estudava à noite e trabalhava durante o dia. E depois eu tive que mudar de escola, porque por questão de logística mesmo, trabalho, né? Aí eu fui pro Colégio Estadual Três Poderes. Três Poderes, ali na Portugal. Isso. Fui lá, meu pai trabalhava em frente na época, num clube. E aí ele tinha um contato, né, com o diretor e tal. Na época eu fui, tinha que fazer prova para estar lá. Então, a escola municipal e estadual me encaminhou muito bem, eu digo assim, em questão de ensinamento. Muitos falam assim, mas o ensino é precário, talvez para uma escola particular. Vai muito do interesse também, né, daquilo que você busca fazer. É claro que eu via pessoal de fundo de sala, assim,
que não queria muita coisa, às vezes queria só mesmo estar ali por estar. E eu pensava, olha, eu não posso perder tempo aqui. Eu já estava focado. eu já tô começando atrás, vamos dizer assim, né? Então, eu tenho que aproveitar isso aqui e o que eu tenho é estudar. Meu pai me ensinava isso, minha mãe falava isso, você tem que estudar, né? Meu pai trabalhava de garçom, pedreiro, trabalhava bastante, falava, olha, você tem que trabalhar, buscar algo melhor. Claro que toda profissão tem que ser honrada, Com certeza. mas a gente tem que buscar coisas maiores. E meu pai foi muito referência para mim, porque ele me dava livros. Falava, Felipe, toma esse livro aqui. E ele sempre ia me acompanhando. Felipe, você leu aquele livro? Quantas páginas você está lendo? Isso me forçava, sabe? Porque eu não queria decepcionar. Tinha medo também, né? Achava que ele ia brigar e tal. Mas voltando à ideia da educação física, passei pelo Leonina, Três Poderes, e aí depois eu fui trabalhar na área de sofá. Fabricava sofá junto com o Júlio, me ensinou a profissão. Uma profissão também muito bonita, muito interessante. Ele é daqui da região? Sim, o Júlio é. Região? Inclusive já foi membro lá da nossa igreja. Hoje ele tem a sua reformadora, ainda tem, né? Sempre teve. Sim. Eu aprendi a profissão com ele e fiquei uns 2 anos trabalhando com ele nessa área. E aí eu fui aprendendo a profissão, gostando da profissão. Só que não era aquilo que eu queria ainda, né? Gostava de fazer as coisas, gostava de reformar sofá, fabricar. Cheguei a trabalhar em algumas empresas maiores também de estofados. E aí, num certo dia, no Três Poderes, eu conheci um rapaz, um amigo, a gente fez uma amizade. E a gente perdeu o contato depois que a gente formou no ensino médio, né? Do nada eu vejo uma ligação, ele me liga assim, falou, Felipe, tudo bem? Aí eu sem saber quem que era, falei, beleza e tal. Quem tá falando? É o Thiago, cara, o Thiago lá do Três Poderes, como é que você tá, cara? Você sumiu, hein? E foi puxando assunto. Tinha muito tempo que a gente não se falava. Aí a gente foi falando da vida, um pouco do que a gente tava fazendo. Ele falou assim, Felipe, cara, eu vou fazer o vestibular. Aí eu, cara, que legal, isso aí, faz mesmo, eu também tô pensando em fazer. Ele foi me perguntou, o que você tá querendo fazer? Eu falei, ô Thiago, eu tô pensando em fazer educação física ou administração. Ele falou, não, cara, eu vou fazer educação física, vamos lá comigo. Eu falei, cara, que dia que é? Era tipo, tinha uns 20 dias para o vestibular. Lá na Universo. Yes. Universo BH. Falei, vamos sim, aí. Como é que é? Não, vou te mandar o link aí, você faz a inscrição. Falei, cara, eu vou fazer vestibular. Já senti que era tipo um empurrão, sabe? Porque por mais que a gente pense em fazer as coisas, às vezes a gente precisa de um incentivo, de alguém que tá junto ali do lado. Eu creio que foi... Um bom amigo, né? É algo de Deus mesmo. Eu sempre vi Deus muito no meu caminhar, sabe? Nas coisas, do que eu fazia. Eu lembro que minha mãe, lapsos de memória assim, falava assim, Felipe, você não pega carona com ninguém pra ir pra escola. E uma vez eu peguei carona com um rapaz de bicicleta. Tipo, na inocência, eu tava atrasado pra aula, e na hora que eu cheguei, na hora que eu subi na bicicleta, eu falei assim, nossa, minha mãe falou que eu não era pra pegar. E eu fiquei com medo, que ela aconselhava, né? Eu pensei. Aí eu falei, cara, não, deixa eu descer. Ele falou, não, eu vou te deixar na escola, fica tranquilo. Aí foi me deixou na escola, né? Não fez nada de mal, mas eu lembro desses lapsos de memória, assim, sempre via Deus comigo, sabe? As coisas que eu estava, que eu fazia. Por ensinamento também de pai e mãe. Então ele foi me indicou, esse amigo meu, voltando à questão do vestibular. Fizemos o vestibular, passamos juntos, e aí começamos, em 2014. Eu formei no ensino médio, fiquei 2 anos sem fazer nenhum tipo de estudo. Alguns cursos, né? Fiz um curso de manutenção de notebook, computador. E a faculdade, você mesmo custeou? Porque lá é a Universo, uma faculdade particular, né? Sim, particular. Na época tem bolsas, ela tinha algum incentivo? Sim, eu não lembro o nome da bolsa que eles davam, mas era uma prova também que tinha que fazer, além do vestibular. Que aí você poderia ganhar uma bolsa mesmo, um desconto na mensalidade. Certo. E na época eu tinha feito o Enem também, a minha nota valeu como 100% do FIES. E aí eu comecei a estudar, graças a Deus,
não precisei custear no início, né? Uhum. Então já é um facilitador, já ajuda muito, não ter que preocupar. É bom a às gente vezes. entrar, é bom a gente entrar nesse, é porque as pessoas acham que é muito difícil entrar na faculdade. Hoje tem alguns programas para entrar, né? Sim, Você entrou por um programa, exato. né? Mas você teve que ter uma boa nota no Enem, Enem. isso. Ah, tá. E eu sempre fazia Enem, as provas, né? Tanto os anos que eu formei do ensino médio, aí eu fiz, depois do ano que eu não estudava, eu sempre fazia, para testar meu Entendi. conhecimento, essas coisas. É aquilo Aham. que eu volto a dizer da época quando eu estava na escola pública. Eu estava ali estudando, aquela base que eu tive de estudos, que eu me dediquei para aprender, para dar ouvidos aos professores, é o que me fez conseguir uma boa nota no Enem, que me fez, consequentemente, ter um facilitador Uhum. de início, né? Porque hoje eu pago o FIES, né? Já paguei grande parte. Você tem que pagar o curso, Exato, né? exato. Mas é um facilitador porque na época eu trabalhava para ajudar em casa também. Com certeza. Né? Sempre morei de aluguel, sempre tive que ajudar minha mãe e com muito prazer. Uhum. E aí comecei, fiz o curso de Educação Física, formei licenciatura e bacharelado. Sempre gostei de esportes, então eu fiz estágios em escolas, né? Gostei de dar aula em escolas, mas sempre fui mais voltado para esportes. E a musculação foi onde eu me encontrei, no sentido de benefícios, né? Do que a gente pode fazer pelo outro também. Uhum. Né? Nos estágios que eu fiz em academias, eu fui aprendendo a valorizar as pessoas, ensinar elas o valor da atividade física. E eu via que a atividade física, ela, além dela transformar vidas, né, tirar de doenças, ela dava uma autoestima diferente para as pessoas. Eu gostava muito de atender pessoas idosas, porque muitos falavam assim, Felipe, eu não consigo fazer isso. Não, Felipe, eu não consigo fazer esse exercício. Eu falei, não, vamos fazer com esse peso aqui menor, vamos fazer dessa forma. Aquele progresso, né? E ver o progresso, e ver a satisfação. Porque hoje a gente trabalha muito, a gente vê muita estética falando muito alto, né? Uhum. E muitas vezes é o resultado muito rápido que o pessoal quer. Isso. Mas a terceira idade, vamos dizer assim, ela tem uma gratificação muito grande quando ela consegue fazer algo que ela não conseguia. Eu lembro de alunos que eu tive na academia, alunas, né, senhoras e senhores também, que falam assim, Felipe, eu gastava meia hora para chegar aqui na academia, agora eu gasto 15 minutos. Falava assim com alegria, que a gente viu o prazer. Né? Isso foi me crescendo, cara, um desejo, poxa, eu quero fazer mais disso. Uhum. Porque as pessoas, eu tô conseguindo de uma certa forma melhorar a vida das pessoas, melhorar o dia a dia, né? E foi aí que eu fui me encontrando na educação física, fui gostando de fazer o curso. Né, eu estava como estagiário ainda, então tem aquela fase, né, no início da educação física, nos cursos, aquela turma cheia, né, e depois vai saindo muita gente. Vou fazer concurso público, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí vai saindo alguns e vão ficando os que querem mesmo, né, os que gostam. Felipe, e onde surgiu, em qual momento aí, porque você falou comigo que você foi estagiário, trabalhou em algumas academias, e hoje eu sei que você é um empreendedor. Sim, né? Esse empreendedorismo, como que ele surgiu? Em qual momento você falou assim, olha, eu não vou trabalhar mais para outra pessoa, vou trabalhar, né, para mim em prol de outras pessoas. Eu vou empregar agora. Agora quero empregar. Eu vou deixar de ser funcionário para ser, né, um empreendedor. Administrador. Um administrador. Bom, legal. Como eu te falei, né, eu tenho isso bem em sequência. Quando eu comecei a fazer estágio em academias, eu via muito uma visão, às vezes, deturpada e, às vezes, muito não muito certa do profissional de educação física. Felizmente, como eu falei, a gente tem vários profissionais. Na época que eu fiz estágio, eu encontrei um rapaz, eu sou muito grato, eu gosto muito de agradecer as pessoas que me ajudaram. Uma dessas pessoas se chama Otaviano, um profissional excelente, um cara muito fera, muito inteligente. Ele era professor de educação física e guarda municipal também. E eu não sabia nada de musculação. Então, assim, ele me ensinou muitas coisas.
O Alex também me ensinou muito. E aí eu fui aprendendo a profissão e o pessoal tinha muito essa visão assim, vou trabalhar em 3 academias para juntar 3 salários. E eu sempre olhava assim e falava, mas eu não estudei 4 anos para ficar com... Assim, é justo, né? A pessoa que trabalha, cada um tem o seu caminho, mas eu não via isso para mim. Né? Só 3 salários, não é isso que eu penso algo diferente. Eu sempre gostei muito de meio que contradizer estereótipos, né? Eu não gostava de ouvir a pessoa falar assim, não, mas profissão tal dá dinheiro, profissão X não dá. Eu não gostava de ouvir isso. Eu sempre pensei assim, qualquer profissão, qualquer uma, com excelência, com prática, com dedicação, você pode ser muito bem sucedido. Você pode alcançar muito, né? Eu estou nessa caminhada hoje ainda, buscando ser bem sucedido, buscando alcançar novos patamares. Mas qualquer profissão, eu vejo vários profissionais, assim, que o pessoal às vezes não considera uma profissão de muito valor financeiro e estão muito bem de vida, porque fazem com amor, porque são dedicados, porque é melhor naquilo que faz. Então eu via muita gente às vezes falar isso. E teve algumas pessoas, uma das pessoas que eu lembro bem, assim, não vou citar, que foi de forma negativa, para mim foi positiva, porque virou para mim um combustível. Ela falou assim, não, mas você vai fazer educação física, né? Mas parabéns, sabe? Deu um ar assim de, não, mas poderia ser algo diferente. Diferente. Por que você não faz isso? Já chegaram e me falaram, por que você não fez isso? Por que você não faz aquilo? E eu pensava, peraí, eu quero mudar isso, não gostei dessa visão. Essa visão. E via realmente que hoje a educação física ela tem uma dificuldade de ser valorizada, né? Tem a questão do profissional, mas tem também a questão da visão externa, do valor mesmo que deve se dar a um profissional, né? A gente vê muitas academias contratar muito estagiário e não dá valor ao profissional, né? Claro, tem que dar oportunidade para o estagiário, mas tem que ter um profissional ali para acompanhar. Aquilo que eu aprendi, que eu consegui aprender, foi buscando referências, como citei o Otaviano, o Alex, foram amigos de profissão, são amigos de profissão. E aí eu pensava assim, é difícil às vezes eu dar um acompanhamento e fazer um treinamento de progressão num salão de musculação com às vezes 80 pessoas ali, 100, 120 pessoas. Impossível acompanhar. E às vezes eram 2 professores, né, no horário de pico, às vezes 3, 4. Mesmo assim não consegue. E isso eu ficava muito assim, com um pouco de receio, eu falava, poxa, não vou conseguir atender todo mundo. É uma angústia, né? E na época de estagiário eu já pensava, eu tô aqui para aprender, eu tô aqui para conhecer pessoas, as pessoas me conhecerem. E eu hoje, como estagiário, na época eu pensava assim, eu tenho que fazer como profissional. E pensava, eu quero ter o meu negócio, aonde eu vou conseguir colocar a forma de trabalho que eu penso que dá certo. E aí eu fui pensando, e sempre pensei assim, quando eu formar, eu tenho que investir na minha área como um negócio. E sempre pensei em estúdio mesmo, sabe? Hoje, como eu tenho ali um estúdio de treinamento que eu posso dar atenção, acompanhamento, né, periodização, aquilo que eu aprendi na faculdade, com a prática também. A faculdade te dá uma base, mas o profissional mesmo, quem forma é você no dia a dia. Então hoje você empreendeu, você tem um estúdio seu, onde você atende as pessoas, e o interessante, você falou aí, você plantou também lá atrás, né? Essa questão de ser um bom profissional. Sim. E com certeza virou referência e as pessoas te procuram. O que a gente fala para as pessoas aqui, até nas entrevistas, é da gente estar empenhando o máximo e fazendo o máximo, né, o possível e o impossível naquela profissão. Dedicando. Né, exato. E seja qualquer profissão. Porque você vira referência. Porque hoje eu sei que as pessoas te procuram. Pessoas que passaram por você e outras academias. O Felipe agora está atendendo no estúdio dele. Olha, eu quero ir para lá. Não é assim que funciona, né, Sim, Felipe? muitos procuram dessa forma. Eles falam, Felipe, me falaram que você está dando aula aqui e tal, que você dava aula em tal lugar, me indicaram você. E falando sobre fazer um bom trabalho, hoje eu tenho uma sócia, né? E é amiga minha também, que eu tenho como presente de Deus, né? Uma família, da minha família.
É a Silvânia. E a gente... Ela é da área do esporte também? Sim, hoje também ela é personal, de educação física Uhum. e tudo. E ela atua comigo junto lá no estúdio. E eu a conheci dando aula para ela, treinando ela. Olha aí. Foi assim, eu sempre treinava os alunos e tal, ensinava, e eu não sabia que ela era personal. E ela fazia aula comigo, de personal. Nunca me falou. Treinava ela e tal, chegava, cumprimentava, ela muito séria até também. E não sabia do que ela treinava, do que ela trabalhava, qual que era a área dela. Aí isso foi uns 3, 4 meses eu dando aula para ela sem saber. E quando um belo dia ela falou, não, eu sou professora também. Aí assim, a gente sentiu um baque, peraí, nunca imaginei que seria, né? Porque ela era muito reservada, não falava. Uhum. Falei, ó, interessante, né? Assim, eu dando aula para ela, treinando ela, qualquer coisa que às vezes ela entendia diferente de mim, ela poderia me questionar e tal, e nunca foi assim, sempre respeitou e também, como eu falei, o trabalho correto, de certa forma, a gente passa a imagem disso. A pessoa se sente segura. E isso é importante, né? A pessoa ter segurança no trabalho que você oferece. E a gente se conheceu, e aí a gente começou a falar mais sobre a nossa área. E foi quando a gente fez essa sociedade, e hoje a gente está ali, trabalhando juntos, incentivando, né? Qual o nome do estúdio? Pode fazer um marketing aí, pode, fazer um marketing, telefone, né, Alan? Divulgar para todo mundo. A gente tô falando Alan toda hora aqui, Alan é o nosso cinegrafista aqui, né, um parceiro nosso mágica. Aqui, do Fala Professor, do nosso podcast Fala Professor. Sim. Então, o estúdio é Estúdio Shape Fit, treinamento personalizado. Ele fica na rua Pará, número 1467. Atrás tem a Avenida Brasília, né? Tem a Casas Bahia, a rua de trás ali, perto da quadra. O pessoal deve conhecer o pessoal que joga bola. Bacana demais, já passei mesmo. Passou? Então você já viu lá um prédio de 2 andares. Que bom. Sim. Tá aí a dica, viu, gente? O estúdio do nosso amigo, né, Felipe. Sim. Deu para perceber aqui, e pelo conhecimento que a gente tem dele, do caráter e do profissional que é. É o mais importante, a gente ter isso. O cara é fera naquilo que ele faz. Graças a Deus, né? A gente vai aprendendo, vai cada dia mais aprendendo um pouco para poder fazer melhor pro próximo. E como eu falei lá no início, aquela ideia de deixar algo na vida das pessoas. Eu via muitos profissionais, às vezes, deixando passar batido, né? Dando, às vezes, atenção para um ou para outro e deixando de lado alguns. E essas pessoas precisam de atenção, né? Principalmente na nossa área de educação física, a gente tem que ter uma ideia de que as pessoas estão ali procurando um socorro pela saúde. A gente sabe que a atividade física ela melhora no âmbito físico e mental. Então as pessoas estão ali procurando fazer melhor pela sua vida. Então, o que me custa dar o meu melhor por aquela pessoa naquela hora, naquele momento que eu puder. Felipe, empreender é fácil? Cara, não é não. Não é não, rapaz. Nossa, tô aprendendo até hoje, Eu tô te perguntando, porque às vezes a gente conversa com as pessoas, a primeira pedrinha que ele tem, ele desiste. Cara, não é não. E realmente é assim, cada dia tirando pedras do caminho. Surpresas, desafios. Para empreender tem que gostar de resolver problemas. Reinventando a todo momento. Tivemos uma pandemia. Cara, coisas que vão acontecendo que a gente, assim, passou a pandemia, eu lembro que eu sentei com a Silvânia, a gente conversou, falei, como Deus é bom pra gente. Assim, deu sustento e a gente também foi, né, lidando com a situação, fazendo videoaulas com os alunos, mantendo contato com os alunos, né, falando, olha, faz uma atividade em casa, faz exercícios assim, a gente ensinava. Tanto é que no nosso Instagram, já passando aqui, shape.fit.studio, lá tem alguns destaques de atividades para fazer em casa, né? A gente mesmo fazendo e ensinando. Foi a época da pandemia que a gente usou. Fala com os alunos, passava um treinamento e falava, faz assim, assim, assim. Porque a gente queria manter também os alunos ativos, né? Numa época que foi necessário muito a atividade, que o pessoal ficava muito recluso, muito preso, né? Porque não podia sair. E aí a gente também passou por essa fase bem difícil, até financeiramente. Mas que conseguimos virar o jogo persistindo. Era assim, para desistir era só falar um com o outro, olha, vamos parar. Fechava tudo.
né? Tá aí mais um conselho para a turma aí. Não desista na primeira pedra que aparece. Não desiste. Porque eu sempre pensava assim, mas se eu parar agora, daqui a um ano, o que eu vou ter perdido? Porque é sempre tentar um pouco mais. E tinha dia que era sufocante mesmo, não é fácil não. Era coisa assim de olhar pro caixa assim e falar, o que nós vamos fazer? Tem saída, não tem saída? Tivemos, né, várias formas de lidar com a situação, mas graças a Deus passamos pela pandemia e a cada dia a gente vai aprendendo um pouco mais. Empreender é pegar um avião, né, que às vezes caindo você tem que consertar ele e fazer ele se manter no alto. É assim que a gente vai levando. Bacana, Felipe. Então, gente, mais esse podcast, né, uma entrevista maravilhosa, um bate-papo maravilhoso. Felipe, deixa aí um recado para essa meninada aí, para esses jovens, né, dessa experiência sua de vida, que eles podem, mas eles precisam querer. Sim, sim. Primeiro vem de si, né, de dentro para fora é um desejo. Assim, se eu puder alcançar alguém hoje, eu queria simplesmente deixar esse recado. Eu vim de classe baixa, né? A gente vai hoje alcançando novos patamares, mas já me foi oferecido oportunidades de drogas, de tráfico, de várias coisas. Eu trabalhei com a minha mãe no bar, então poderia ter às vezes me envolvido com bebidas, né, alcoólicas, ter ali às vezes no momento de dificuldade ter buscado refúgio nesse tipo de coisa, mas sempre rejeitei, sempre busquei ter a mente, o coração em Deus, que é onde eu via um escape. E sempre pensava assim, eu preciso ser melhor do que as pessoas imaginam que eu posso ser. E profissão, primeiro, a gente precisa entender aquilo que a gente sente prazer em fazer. Você tem que sentir prazer antes de procurar, buscar ganhar dinheiro. Primeiro, sente prazer, aquilo que te motiva, que te faz você levantar, acordar e falar, hoje eu vou fazer isso e com prazer. Cara, é gratificante. Acordar às 5 da manhã e falar, hoje vou dar mais uma aula e eu quero dar a minha melhor aula. Eu penso assim, eu quero dar a minha melhor aula hoje de novo. Quero fazer a vida, porque muitas pessoas às vezes chegam desanimadas, então a gente tem que levantar o astral, a gente tem que ser um motivador. Então é isso que eu deixo. E não importa se você é de escola pública, se muitas das vezes a vida não é tão fácil para você hoje, entenda que essas dificuldades é o que te faz ter mais força e mais vontade de ser melhor e crescer na vida. Não só financeiramente, mas primeiro como ser humano. Tá aí, que belíssimo exemplo, belíssima entrevista, né, lá? Parabéns, Felipe. Muito obrigado por participar aqui do nosso podcast. Fala, professor. Obrigado. Divulga para os seus amigos. Se você souber de alguns ex-alunos também que queiram estar aqui presentes no nosso podcast, Sim. É esse bate-papo aqui, para a gente levar informação, levar motivação para todas as pessoas. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade e espero que a gente possa ter passado para os ouvintes, né, e telespectadores algo positivo que faça aparecer novos profissionais, não só na educação física, mas em qualquer outra área que venha ajudar o próximo. Com toda certeza. Obrigadão, Felipe. Valeu, amigo.